Então, avançamos com esta segunda parte, dedicada aos recintos musealizados, espaços de museus. Vamos iniciar com a comunicação preparada a seis mãos, a seis mãos, da doutora Maria Filomena Morato Monteiro, arquiteta, funcionária da Câmara Municipal de Évora, doutorada em arquitetura, tem vindo a desenvolver investigações nas áreas de arquitetura e urbanismo, património edificado e paisagístico, hidráulica antiga e cartografia histórica. Outra autora, Maria do Céu Simões Tereno, arquiteta, doutorada pela Universidade de Évora em Conservação do Património Arquitetónico na especialidade de Edifícios e Conjuntos Históricos e atualmente docente na Escola de Artes da Universidade de Évora. E pela doutora Manuela Justino Tomé, doutora em Arquitetura pela Universidade da Beira Interior e investigadora na área do património e proteção civil. Estas autoras vão apresentar uma comunicação intitulada De Espaços de Oração a Espaços de Fruição, a musealização dos conventos mendicantes masculinos em Portugal, São Francisco de Lisboa e Nossa Senhora dos Remédios em Évora. E passo a palavra. Ok. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma breve introdução e depois vou passar diretamente aos dois casos de estudo, que são dois conventos que foram convertidos em áreas museológicas e vocacionadas para a cultura. Tratam-se do Convento de São Francisco da Cidade, em Lisboa, que foi fundado em 1217, e do Convento de Nossa Senhora dos Remédios, em Évora, fundado em 1614, dos quais iremos fazer uma breve apresentação histórica, depois um estudo da evolução cartográfica e iconográfica que foi possível encontrar e, finalmente, algumas notas sobre a sua musealização. Temos conhecimento que a fundação de casas religiosas contribuíram, sem dúvida nenhuma, para o desenvolvimento dos locais onde se implantaram, porque em seu torno foram criando malha urbana e, através da criação destes edifícios, da sua construção, da pintura com que os foram dotando, da ornamentação e de todos os outros elementos e até dos objetos litúrgicos que os foram, enfim, utilizando, até objetos do uso cotidiano, constituíram, ao longo dos vários séculos das suas fundações, um património notável. Os dois casos de estudo situam-se em duas localidades diferentes de Portugal. Não sei se isto aponta. A cidade de Lisboa, que é a capital do meu país, e o outro convento que se situa na cidade de Évora, que é a capital do distrito e numa zona interior. Portanto, em dois sítios ligeiramente diferentes. Podemos observar na figura de cima uma imagem da cidade de Lisboa de 1763, após o terremoto de 1755, e em baixo uma imagem de Pierre Baldi do século XVII. No que diz respeito ao convento da cidade de Lisboa, de São Francisco da Cidade, nós sabemos que a cidade de Lisboa é uma cidade de gênese muito antiga e que diversos povos a foram ocupando, e desta cidade há imensas descrições. Descrições que podem ser também iconográficas, tal como esta que nós aqui mostramos, onde se vê uma imagem da cidade de Lisboa do século XVI, com a implantação do convento de São Francisco, que é o nosso objeto de estudo, aqui assim definido. Portanto, esta cartografia antiga e iconografia antiga são fundamentais para nós conseguirmos perceber a evolução, quer urbana, morfológica, até dos próprios edifícios com que nos vamos deparando em casos de estudo. Em alguma cartografia que vou passar, pode ver-se a evolução quer da cidade, quer da posição do convento, relativamente a esta cidade. Portanto, quer a cartografia, quer a iconografia são elementos fundamentais para a percepção do desenvolvimento de ambos. Portanto, irá fazer-se um estudo analítico da vária cartografia e, ao mesmo tempo, também da posição que o convento foi ocupando, da redução e do aumento das suas cercas. Na parte superior vemos alguma iconografia onde está representada a cidade de Lisboa com a implantação do convento de São Francisco, que vai do século XVI ao século XVIII, e na parte inferior uma representação mais planimétrica, mas perspectivada, do convento de São Francisco, em várias escalas, onde se consegue até perceber qual é o aspecto, ou qual seria o aspecto que o edifício teria, e também da sua igreja.
No que diz respeito à cartografia, nós encontramos alguma cartografia com a marcação a vermelho da cerca deste convento, que vai do século XVII ao século XIX. Na parte inferior, há alguns projetos urbanísticos que mostram a redução substancial com o prosseguir dos tempos do espaço da cerca do convento. No que respeita a alguma cronologia, estão aqui algumas datas. Temos a data da fundação, 1217, sendo este um convento da Ordem dos Frades Menores. Em 1517 passam à regular observância. O século XVIII foi particularmente danoso para este convento, porque sofreu diversas vicissitudes, que foram desde incêndios até tremores de terra. No século XIX, em 1834, com a extinção das ordens religiosas em Portugal, estes edifícios passaram à posse da Fazenda Pública. Em 1936 foi criada a instalação da Academia de Belas Artes de Lisboa em parte deste edifício. Mais tarde, por 2 vezes, foram seccionadas partes da cerca do convento, quer para a instalação do antigo do Teatro Nacional, atual São Carlos, e para a criação de uma rua que ligasse 2 vias. Em 1911, inaugurou-se o Museu Nacional de Arte Contemporânea, noutra parte do edifício, e apenas em 1993 lhe foi reconhecido caráter de interesse de imóvel de interesse público, peço desculpa. No que diz respeito à musealização, os museus surgem com um papel fulcral na perpetuação da memória e da identidade das comunidades. Portanto, o colecionismo é uma coisa que remonta a tempos muito remotos, porque o homem sentiu desde sempre a necessidade de juntar objetos que lhe dissessem alguma coisa, que lhe interessassem. Portanto, esta nossa faceta de colecionar é uma coisa muitíssimo antiga. Na época romana, este colecionismo situava-se apenas nas classes mais abastadas, que podiam usufruir e comprar estas peças. Esta prática tornou-se, no entanto, com a passagem do tempo, mais abrangente e começaram a criação de museus, democratizando a fruição de uma cultura e de vestígios de épocas anteriores. Só no século XVII foi criado pela Universidade de Oxford o primeiro museu com a intenção uma intenção educacional, digamos assim, o Museu Ashmolean, que vem sistematizar os conhecimentos dos iluministas. O conjunto que se vai estudar, o Convento de São Francisco da cidade, abriga atualmente 3 instituições que estão ligadas à transmissão da cultura e à musealização das diversas coleções que os integram. São eles a Academia de Belas Artes, o Museu de Arte Contemporânea e a Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Na parte superior podemos observar algumas imagens que ocorreram durante a época das diversas intervenções que foi sofrendo, e na parte interior também. Alguns aspectos do interior do edifício, que é um conjunto muito substancial, de grandes dimensões, e podemos observar diversas imagens deste conjunto, algumas imagens de cartazes de exposições que ocorreram no Museu Nacional de Arte Contemporânea, alguns aspectos desse mesmo museu, com as exposições que lá decorreram, a Faculdade de Belas Artes de Lisboa, com alguns dos seus aspectos aqui nestas imagens, e o edifício alberga também a Academia Nacional de Belas Artes, de que se podem ver aqui assim algumas imagens. No que diz respeito ao convento de Nossa Senhora dos Remédios, ele foi criado em 1614. Nesta imagem podemos ver, à semelhança da anterior, a iconografia é importante também para percebermos a evolução das cidades e dos edifícios. Podemos ver, marcada neste círculo vermelho, o local onde irá ser construído um século depois o edifício Convento de Nossa Senhora dos Remédios. À semelhança do caso anterior, vai também estudar-se do ponto de vista cartográfico, a evolução da cidade e o posicionamento do convento. Temos várias cartografias do século XVII ao XIX, com alterações substanciais naquilo que foi o convento e a redução da cerca. Há alguns projetos na parte inferior que não foram executados. No que diz respeito à iconografia, ela é importantíssima para nós percebermos a posição dos edifícios em relação às cidades, mas também a evolução das próprias cidades. No que diz respeito a algumas datas importantes, em 1594 ocorreu a fundação do convento, que está inserida na Ordem dos Carmelitas Descalços.
sagrou-se a igreja em 1614. Houve algumas vicissitudes, o que é natural no edifício desta extensão temporal, que passaram por guerras, saques e diversos outros problemas. Com a extinção, ele passou à autarquia e 3 ou 4 anos depois da extinção, na cerca do convento foi instalado o cemitério público. Ocorreram obras desde 1991 até 2004, foram ocorrendo sucessivas obras com o objetivo de transformar este conjunto numa área exposicional e também numa área dedicada à transmissão da cultura, neste caso específico o Conservatório da cidade de Évora. Portanto, no que diz respeito à sua classificação, ele foi classificado apenas em 2015, todo o conjunto, como imóvel de interesse, como monumento de interesse público. No que diz respeito à musealização, sabe-se, e os documentos emanados pela Unesco são fundamentais nesse aspecto, que os museus, em 2015 foi criada uma recomendação que dá força à vocação que os museus têm para transmitir a sua cultura e os acervos que têm. Portanto, tem um aspecto fundamentalmente social, educativo, entre muitos outros. Portanto, eles são fundamentais para a preservação da diversidade cultural e do património que encerram, sendo muitas vezes que os próprios edifícios são património. Portanto, é um conjunto patrimonial completo. O edifício que vamos estudar é o Convento de São Francisco, o Convento dos Remédios de Évora, que tem, como já disse, 2 instituições de interesse público, o Conservatório Regional de Évora, Évora é Música e instalações de áreas expositivas da Câmara Municipal de Évora. Algumas imagens que mostram as obras pelas quais o edifício foi passando, aspectos atuais, algum do património que está integrado na igreja, estatuária e pintura que estão integrados também na igreja, e vou ter que acelerar, algumas das exposições que foram lá definidas, eventos de diversas naturezas, a divulgação do convento e, no que diz respeito a considerações finais, estas 2 casas religiosas, no início, foram situadas no exterior das primitivas muralhas. Com a evolução natural das cidades, integraram os segundos conjuntos embrulhados e deram origem ambos a um riquíssimo património, um acervo patrimonial riquíssimo, que se encontra atualmente disperso por vários museus. Na Igreja de Évora manteve-se o património, na Igreja de Lisboa a igreja foi demolida no século XIX, portanto deixou de existir património. No caso de Lisboa, este convento situa-se numa zona proeminente da cidade, portanto que permite definir a linha, o skyline da cidade. Em Évora situa-se num local excêntrico em relação ao antigo centro urbano. Estes fatores são fundamentais, apesar de serem 2 cidades turísticas, os fatores do seu posicionamento são fundamentais para a atração turística e para a criação de exposições específicas e com públicos-alvos muito diferenciados. E, portanto, também com a possibilidade de criar exposições com características muito diferenciadas. São edifícios de grande valor patrimonial e foram durante séculos apenas considerados como objetos de uso cotidiano, quer os edifícios, quer o seu acervo. Portanto, a partir da extinção das ordens religiosas, eles ficaram à mercê das diversas funções que lhes foram atribuídas e todo o seu património foi disperso, vendido à asta pública, integrando coleções particulares, portanto, com difícil possibilidade de conexão entre as várias peças. Não sendo viável a criação para cada um destes edifícios, um museu específico, não pode esquecer-se, no entanto, que eles são fundamentais para a conservação, a preservação da memória da memória e identidade dos diversos povos que vão passando pelas diversas cidades e pelos diversos espaços. Muito obrigada.